Hoje o nosso foco é sono, ronco, apneia, e para falar sobre esse assunto convidamos a Bruna, fisioterapeuta, especialista em tratamento do sono e tratamento respiratório. Bruna, muito obrigada por aceitar o nosso convite, dividir o seu conhecimento e o seu tempo conosco. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês um assunto tão relevante, né? Que ainda é bem negligenciado, né? A gente sabe que o sono é mais negligenciado ainda. Bruna, por que tantas pessoas roncam? Na verdade, o ronco já é um indício que algo está errado, né? Só que o ronco, ele é muito motivo de chacota ainda, né? Sim. Ah, você ronca, ah, meu tio ronca, ah, meu marido ronca. Mas assim, estar roncando já é um indício que algo está errado. Então já precisa de tratamento. Tratamento, diferentes tratamentos, obviamente, né? Uma apneia é diferente de um tratamento apenas para ronco, né? Mas para tudo isso tem que fazer o diagnóstico, né? E qual que é a diferença o que o ronco tem a ver com a apneia? Então, o ronco é o relaxamento da musculatura. Então, essa musculatura do palato, ela começa a relaxar, a vibração da parede já, né? Quando obstrui, quando fecha essa parede, trancou, é a apneia. Então, no consultório, eu sempre dou o exemplo do pneu do carro. Quando o pneu, ele murcha, colaba, não tem ar nenhum, aí o paciente está em apneia. Esse, sim, deve ser tratado com urgência, porque isso traz várias complicações, né? Para o coração, para o cérebro, porque o paciente, ele está fazendo um esforço para voltar a respirar. Ele está com falta de oxigênio. Então, isso pode comprometer todo o sistema cardiovascular. Bruno, para as pessoas que são mais leigas e que não sabem o que é apneia, o que é uma apneia? A apneia realmente trava, fecha. Toda essa musculatura, ela vai relaxar, a musculatura ela vai relaxando e tranca. Então, a apneia é a obstrução da via aérea superior. A pessoa não respira por alguns segundos. Exatamente. Então, existem apneias e hipopneias. As apneias são aqueles eventos longos. Então, tem pacientes que ficam 1 minuto sem respirar, com a via aérea trancada mesmo. Então, nesse caso, imagine um cérebro 1 minuto sem oxigênio, né? Então, a repercussão cardiovascular é muito grande. Então, se você está roncando e você percebe, né, teu companheiro, teu namorado, tua namorada, enfim, sua mãe, está roncando e tem uma pausa durante o sono e volta com engasgo, possivelmente ele... E se não tratar a apneia, quais são as consequências? Então, por se tratar muito da falta de oxigênio, a gente sabe, né, que o oxigênio é o gás vital do ser humano. Então, imagine um cérebro com um déficit de oxigênio. Então, o risco sempre maior, que eu comento no consultório, é o risco de uma isquemia, um infarto, né, um AVC, né? Só que a longo prazo pode trazer várias complicações, como doenças neurodegenerativas, né? Porque durante o sono, várias funções acontecem, liberações de hormônio, higiene de todas as neurotoxinas. Então, um paciente que dorme mal 20, 30 anos, ele é um fortíssimo candidato a ter um Alzheimer, um Parkinson. Então, as complicações maiores sempre são as cardiovasculares. E muitas vezes a pessoa tem apneia, ela não sabe e ela acorda cansada, sem energia. Então, isso é uma consequência de falta de dormir. Falta de dormir. Então, aqui especificamente, a gente está falando da apneia do sono. Mas um paciente que tem um sono fragmentado por algum outro distúrbio do sono, né? Porque o sono, a gente tem, eu sempre falo que é igual o eletrocardiograma, né? Que tem as ondas do eletro. O sono, a gente tem o hipnograma do sono, que são as ondas, então a gente passa por vários estágios do sono. Então o sono ele é subdividido em N1, N2, que é sono leve, o sono 3 e o REM. Então a gente tem o sono REM e o sono não REM. E nós precisamos fazer de 4 a 5 ciclos durante uma noite inteira. Se eu tenho algum distúrbio do sono que está fragmentando esses ciclos, com certeza no outro dia eu vou sentir cansaço, fadiga, sonolência, falta de memória, concentração, né? Então esses são os sintomas mais frequentes de uma falta de sono, né? E essa pessoa que tem o distúrbio do sono, a apneia, quais são os tratamentos que hoje existem? Então, depende tudo do grau, né? Então, se o paciente ele só tem ronco, possivelmente, obviamente,
primeiro se faz um exame, né? Isso é bem importante a gente falar que o paciente ele tem que ter um diagnóstico. Sem um diagnóstico não tem como a gente saber qual a forma de tratamento, são as dessaturações, quanto tempo esse paciente está em apneia ou não, se é apneia ou se é só ronco. Então, a partir do exame de polissonografia, que o paciente é monitorado uma noite inteira, hoje já tem exames domiciliares, já tem exame de laboratório do sono, a gente vai diagnosticar. Foi diagnosticado, eu tenho um grau severo. O padrão ouro é o CPAP, que é aquela máscara ligada a uma traqueia, um motor, que ele vai jogar uma pressão e manter essa via aérea aberta, né? Agora existem casos mais leves, né? Aí é encaminhado para o dentista, às vezes uma placa intraoral já resolve. Tem casos que é cirúrgico, né? Aí o otorrino que entra, às vezes, nesses casos. Então, para mostrar realmente, você precisa de um CPAP, de uma placa, só com um diagnóstico. E como que a pessoa ou o familiar, ele detecta esse diagnóstico que tem que procurar um profissional? Então, o indício maior é o que você realmente relatou super bem, os sintomas. Eu sou aquela pessoa que eu acordo cansado, Bruna, eu durmo 8, 9 horas e mesmo assim eu tô cansado, eu tô com sono, aonde eu encosto eu durmo. Isso já é um indício que algo está errado. Você não está tendo uma noite de sono reparador, né? Então, os sintomas durante o dia são clássicos. Mas, se você vê, tá roncando, tá se debatendo, tá fazendo força para voltar a respirar, possivelmente esse paciente tem apneia. Aí sim, procura um médico e faz o exame de polissonografia. E qual é o profissional que ele deve procurar? Então, existem hoje vários médicos que fazem o exame de polissonografia, otorrino, mas a especialidade mesmo é o médico do sono, né? Então, o médico do sono, ele vai fazer o exame de polissonografia, tratar esse paciente, né, com, às vezes, medicamento. Tem pacientes que precisam de medicamento, tanto que, às vezes, em consultório, eu atendo pacientes que têm apneia do sono e insônia. Como que a gente vai colocar uma máscara num paciente com insônia, né? Um corpo estranho, incomoda. Isso a gente chama de COMISA, associação de apneia do sono com insônia. Então, esse paciente, primeiro ele vai tratar medicamentoso, para daí nós iniciarmos o tratamento com... E você comentou que o distúrbio, a apneia é um distúrbio do sono. Quais são as outras doenças? Existem muitos distúrbios do sono, assim, os mais frequentes. Realmente, a apneia do sono é, em primeiro lugar, assim, falando em mundo, né, nem Brasil. O índice de pessoas que têm apneia do sono passa de 30% da população. Então, é um percentual muito grande. E de pessoas que não são diagnosticadas. Porque se você for conversar aí, quantas pessoas você conhece que usam o CPAP? Poucas, né? Então, quer dizer, é uma patologia que ainda tem muita falta de diagnóstico. Mesmo porque, por exemplo, um paciente com pressão alta noturna, ele toma um medicamentozinho da manhã para pressão alta, baixou. Mas se esse paciente está tendo apneia, ele vai ter hipertensão, né? E às vezes nem sabe que tá apneia. Mas voltando, né, à tua pergunta. Então, bruxismo é um distúrbio bem frequente, que é aquela pessoa que perde o dente, né? Então, às vezes ele acorda com dor na TM, na articulação, dor muscular, às vezes dor irradiada no trapézio, síndrome das pernas inquietas, a pessoa que chuta muito, né? Sonilóquio, que a pessoa fala, né? Fala muito durante a noite. Então, esses são os distúrbios do sono mais frequentes. Aí tem o sonambulismo, que é muito comum em criança, né? Que depois, com o tempo, até vai desaparecendo. Mas, como eu falo, para gente ter um diagnóstico, só com exame de polissonografia. E todos devem ser tratados, todos os distúrbios. Todos os distúrbios do sono devem ser tratados. Por quê? Porque um paciente que ele fica aí 10, 20, 30 anos com sono de péssima qualidade, ele é um grande candidato a ter doenças cardiovasculares e a qualidade de vida, né, Néia? Porque é o que eu falo aos pacientes do consultório. É notório, eu vejo no semblante dos pacientes, a partir do momento que eles começam a dormir bem, eles vêm com outra pele, né? Não tem olheira, falando, eu acordo disposto, eu consigo acordar e fazer minhas atividades, eu consigo ir para academia, o que eu não conseguia. Então, tanto que um exemplo que eu sempre dou, uma mamãe que acabou de ter um bebê, as noites primeiras de sono, ela tá muito cansada, né? Porque você acorda várias vezes. Claro que isso tende a passar com o tempo, mas para você ver o quanto é importante uma noite bem dormida, né? E um sono de qualidade. Porque não é só importante a quantidade de sono, mas assim a qualidade desse sono. E esses distúrbios é só em adulto ou crianças também desenvolvem? Crianças também. Tem muita criança que tem distúrbio do sono e aí você vê uma criança às vezes que na escola não está rendendo, déficit de atenção, né, falta de concentração.
pode ser uma falta de sono. E hoje, né, desculpa eu te interromper, mas as telas, né? Sim, sim. Então as telas hoje, elas estão fazendo um mal absurdo, porque nós estimulamos a nossa glândula a não liberar melatonina, que é o hormônio do sono. Então uma criança que fica lá no celular até a noite, você tá dizendo o que para esse cérebrozinho? Não quero dormir. Então isso também é uma coisa que os papais aí têm que prestar atenção. E os sintomas são iguais de adulto? Igual adulto, sonolência, cansaço, irritabilidade, né? Então a criança, você não vai perceber uma falta de memória, né? Mas você vai perceber irritabilidade. Uma criança que não dorme, ela tá mais irritada, ela tem déficit na escola de atenção. Então, às vezes, a professora chama a criança tendo dificuldade de aprender, investiga o sono. Bruna, e você comentou que um dos tratamentos da apneia do sono é o uso do CPAP. O que é o CPAP? O CPAP é um motor, ele gera uma pressão positiva contínua para manter aberto esse canal, essa via aérea. Existem máscaras nasais, que só pegam no nariz, existem máscaras oronasais, então tudo isso vai ser diagnosticado através do exame e da avaliação que o fisioterapeuta do sono vai fazer. Então é o que eu friso muito aos pacientes. O CPAP, ele não é um aparelho que simplesmente você vai comprar e colocar lá e começar a usar. Ele é calibrado, regulado de acordo com a necessidade de cada paciente. Então tem pacientes que só têm apneias obstrutivas, tem pacientes que têm apneia central, que é a nível neurológico. A programação de um para o outro já é diferente. Então procure sempre um profissional especializado para não acontecer o que acontece às vezes em consultório. Tem pacientes que chegam lá e falam: eu tentei usar e não consegui, né? Eu não tive muita dificuldade, eu desisti. Às vezes é a regulagem do equipamento, né? Ajustes. E o uso do CPAP, ele é um tratamento ou ele só vai aliviar os sintomas? Ele é um tratamento, mas realmente, ele não cura. Porque a apneia do sono, infelizmente, não há cura, né? A apneia do sono é multifatorial, né? Então, assim, tem pacientes, eu tenho apneia só por conta do peso, mas tem pacientes que são magérrimos e têm apneia. Então, quer dizer, anatomia. Então, existem vários fatores que podem predispor uma pessoa a ter apneia do sono. Por isso é tão importante a avaliação, né? A consulta com o médico do sono, né? Medicamentos que causam relaxamento também da musculatura pode predispor também uma apneia do sono. E o uso dele pode viciar e a pessoa se tornar dependente do aparelho ou não? Então, isso é uma pergunta muito legal que muitos pacientes fazem em consultório. Eu não vou conseguir mais respirar depois do CPAP. O CPAP, ele é diferente do ventilador mecânico, né? Que a gente utiliza lá no paciente para ventilar, para fazer ele respirar. Então, o ventilador, ele faz o paciente respirar mesmo, ele perde, né, musculatura, diafragma, enfim. O CPAP não, ele simplesmente é uma pressão positiva que mantém a veia aberta. A respiração é do paciente, então não tem como o paciente viciar esse ponto. Porém, o que acontece que eu escuto muito? Bruna, a partir do momento que eu comecei a tratar, hoje se eu fico sem, outro dia eu tô cansada, eu tô com sono, então não é vício. Mas o que acontece? A partir do momento que você se sente bem, você vai deixar de usar? Não. É isso. Então, assim, não é vício, mas se eu me sinto tão bem, por que eu vou deixar de usar? Né? Eu me sinto mais disposto, eu acordo melhor, então a minha pressão normalizou. Então é isso, né? Os pacientes, eles falam, eu não deixo nem uma noite porque eu me sinto melhor. E com o uso desse aparelho, como que os pais ou né, a pessoa adulta, ela vê que está melhorando? Existe um controle, um relatório? Como que funciona? Então, hoje os CPAPs mais modernos, eu consigo monitorar o sono do paciente à distância. Então eu recebo todos os dados diariamente, né? Então eu tenho como saber se tá bom, se tá fazendo, se a pressão tá tudo eu consigo acompanhar remoto. Mas pelo também relato dos pacientes, né? Tô me sentindo melhor, tô acordando melhor, não estou acordando, isso é um fator muito, pacientes que têm muita apneia, eles acordam muito para ir ao banheiro à noite. Por aumentar hormônio, enfim, contratibilidade cardíaca, o coração tá trabalhando dobrado, obviamente aumenta a diurese. Então o paciente diz, eu acordo 4, 5 vezes para fazer xixi. A partir do momento que começou a usar os PAP, não acordo mais. Então o relato dos pacientes é muito frequente. Estou acordando menos, não acordo mais com a boca seca, né? Porque se você ronca, você está respirando pela boca. Então não acorda. Refluxo gastroesofágico é muito comum para o paciente ter apneia. Então através do relato a gente consegue ver, melhorou. E através do laudo que a gente consegue ver diariamente. E você, nesses anos de experiência que você tem, você já viu algum caso grave assim,
causado pela apneia? Sim, vários. Eu já tive pacientes. O ano passado, eu recebi um paciente, 43 anos, ele teve um AVC dormindo, acordou com o lado paralisado, assim. E foi o que até o médico, né, que encaminhou e falou, nós não podemos ter certeza que foi efetivamente uma apneia. Tem outros fatores de risco, obviamente, ele era hipertenso, né, era um fumante. Então, assim, mas se a gente for pensar que o coração, ele tá trabalhando dobrado durante a noite, o cérebro está sem oxigênio, então o risco é muito grande, iminente mesmo, né? E aí, quando você vê, assim, um caso que acontece diariamente, a gente vê na mídia, a pessoa morreu dormindo, infartou. Por que infartou? O infarto pode ter sido, sim, uma apneia do sono. E você já pegou também nos teus relatórios histórico de pessoas infartando, infartadas? Então, no relatório ali que eu vejo do gráfico, enquanto o paciente está usando CPAP, ele não corre isso, nenhum. Mas o que acontece, que aconteceu recentemente com uma paciente minha, de idade já, no relatório eu consigo ver se o paciente está fazendo apneia obstrutiva, apneia central, e essa era uma paciente que ela só tinha apneia obstrutiva, e estava super bem, há anos usando super bem. E essa paciente, ela começou a apresentar vários eventos centrais, muitos eventos centrais. Aí eu entrei em contato, porque não era o normal dela, né? A senhora está tomando algum medicamento, alguma coisa, né? Não, tô super bem. Só tô cansada. Aí eu falei, olha, tá aparecendo no meu relatório que a senhora tá tendo eventos centrais que até então não tinha. Foi ao cardiologista, ela havia infartado. Então, para mim, né, ela, claro, a gente não sabe por que se deu esse infarto, né? Mas para mim aparecia no relatório que ela estava fazendo eventos centrais. E aí justifica-se por quê? Se o coração ele não joga sangue oxigenado, para mim aparecia como central, né? Até o cardiologista dela me falou, ele falou, nossa, quando você vê algum paciente, né, já avisa. Porque assim, então veja, a gente avaliando o sono, a gente consegue às vezes prever, né? Ou prevenir uma complicação maior, né? Bruna, e um recadinho para as pessoas que acham normal dormir mal. Não é normal. O recado é esse, não é normal. E assim, eu tenho certeza que aquela pessoa que dorme pouco, eu sou uma pessoa, eu dei uma palestra recentemente e um senhor falou, fez uma pergunta, ele falou, eu durmo em torno de 3 a 4 horas e eu estou bem. Eu falei, quais os medicamentos o senhor toma? Aí ele começou a lista, glifage, todos os medicamentos, hipertensão, diabetes. Eu falei, o senhor está bem tomando todos esses medicamentos? Daí todo mundo deu risada. Então, na verdade, assim, dormir mal pode trazer várias complicações e que a gente não se dá conta. Por quê? Porque a pessoa que tem o distúrbio do sono, ela tem enquanto ela está dormindo. Se um colega, se um amigo, se o marido, se a esposa falar, você não tá dormindo bem, pra ele tá dormindo. Ele não tem a percepção que é o sono. E é o que eu escuto no consultório diariamente. Eu imaginava que era a vida corrida. Eu imaginava que era estresse. Eu nunca imaginava que era a minha noite de sono que me causasse todo esse cansaço. Porque pra pessoa, ela tá dormindo. E você comentou, né, que tem pessoas que falam, eu durmo só 3 horas, eu consigo dormir, é normal. Eu escuto muito em pessoas idosas. Sim. Eu durmo até as 3, eu acordo. Pro idoso, isso é normal ou não? Nós, assim, a gente vê, né, por exemplo, um bebê precisa de 18 horas de sono, né, para a maturidade cerebral, enfim, liberação de hormônio. Conforme a gente vai envelhecendo, sim, o nosso tempo de sono vai diminuindo. Então, um adulto, ele tem que dormir de 6, 7 a 8 horas. Existem os longos dormidores que precisam de mais horas, os curtos dormidores que dormem 5, 6 e estão bem. Então, o negócio é esse, você vê o quanto, eu estou dormindo 6 horas, eu estou bem, eu estou me sentindo bem, eu não tenho hipertensão, então ótimo, então teu sono tá bom. Fez o exame de polissonografia, não tem nada? Perfeito. Agora, se você é aquela pessoa que você tá dormindo 7, 8 horas e tá com cansaço, aí sim tem que investigar. Mas conforme nós envelhecemos, sim, nós dormimos menos. Porque a nossa glândula pineal, que é a que libera a melatonina, ela vai liberando cada vez menos, né? Então isso é comum. Bruna, quanta informação legal que você trouxe. Eu acho que hoje é um assunto pouco divulgado. O meu filho mesmo faz tratamento com você, né? Tem 15 anos. Descobri há 2 meses, 3, que ele tinha apneia, né? Então eu fiquei super surpresa, me senti super mal como mãe, achando que eu falhei, né? Mas agradeço, né, que a gente encontrou você, encontramos o médico do sono e ele tá super bem. É um assunto pouco divulgado, né? As pessoas não têm esse conhecimento ainda, né?
mas eu te agradeço. Para vocês que estão nos assistindo, tiverem dúvida, manda aqui. A gente repassa para a Bruna ou deixa o convite para a Bruna voltar aqui e tirar essas dúvidas de vocês. A Bruna vai deixar as redes sociais dela aqui, vocês podem entrar em contato direto com ela ou aqui no Foco da Saúde, que nós repassamos para elas. Nossa, eu que agradeço. Eu acho que sim, esse espaço de vocês é ótimo para a gente divulgar. Quanto mais pessoas souber do que o que é o sono, por que eu preciso dormir bem, né? Cuidar. E eu falo isso diariamente para os meus pacientes todos, né? Os de sono, a parte de reabilitação. Nós temos alguns pilares para um bom envelhecimento saudável: sono, uma boa alimentação, exercício físico e saúde mental. Então, se nós fizermos isso, a gente vai chegar lá aonde chegar, com qualidade de vida, né? Então, eu agradeço demais o convite e parabéns pela iniciativa de vocês. Fala suas redes sociais, Bruna. O meu nome, então, Bruna Massotti Fávaro, e o meu Instagram, se quiserem mandar mensagem, pode mandar que eu respondo. É Bruna M. Fávaro. Que legal. Muito obrigado, Bruna.